Fala pessoal, nesse vídeo eu vou falar das ações de uma empresa bem conhecida, que está espalhada aí por todo o Brasil, que são ali as ações da Magazine Luiza, ou também conhecida pelo código MGLU3. Então nesse vídeo eu vou comentar aqui sobre por que as ações caíram bastante. Se você acompanha as ações da Magazine Luiza, você viu aí que teve uma queda bem grande aí nesse período de 2021, 2022. Então eu vou explicar aqui o porquê que eu acho que as ações caíram bastante. E para explicar isso, eu vou falar aqui sobre o Bob o Ciclista. Então, quando você ouvir aqui a ideia, a história do Bob o Ciclista, vai ficar muito mais claro o que aconteceu ali com as ações da Magazine Luiza, e não só com as ações da Magazine Luiza, mas com outras várias empresas. Então, até como bônus aqui, eu ia falar de outra empresa, vou falar de outra empresa, que vai ser ali no final do vídeo. Então, nesse vídeo aqui, vai ter a história do Bob o Ciclista, para você ter a ideia de como é que funciona essas quedas, né? Por que às vezes acontecem essas quedas aí no mercado acionário, e depois eu vou mostrar aqui os dados, os números da Magazine Luiza ali para você conseguir enxergar e entender melhor, certo? Então vamos lá. Como eu falei, as ações aí caíram bastante, né? Da Magazine Luiza, como vocês podem ver, 2021, as ações estavam ali em 25, 27 reais, né? E caíram para R$ 2,35 aqui em 2022, né? Então, foi uma queda de mais de 90%, certo? Foi uma queda bem abrupta aí mesmo, né? Foi uma queda bem forte. Mas, né, muitas pessoas perguntam, o que aconteceu com a empresa? A empresa ficou ruim, não presta mais? Ou a empresa não prestava antes? Como é que funciona isso? Por que as ações caíram? Né? E aí, para entender melhor, não só as ações da Magazine Luiza, mas para entender melhor as ações de várias empresas, né, que acontecem isso, a gente vai pegar aqui a história do Bob o Ciclista, certo? Como eu prometi para vocês lá no início. Então, como vocês podem ver aí, tá o Bob o Ciclista, né? O cara que eu peguei na internet, que vai servir aqui pra gente entender, né? E como é que funciona a história do Bob o Ciclista? Então, como vocês podem ver, tem aí o Bob, né? E aí o Bob ia acontecer um campeonato aí, certo? Um campeonato de ciclismo. E como vocês podem ver, foram várias pessoas pra lá, o cara tá coçando o nariz aqui, se preparando, o outro tá alegre ali, feliz. Então se juntou vários ciclistas ali para participar do primeiro campeonato de ciclismo. E o Bob tá aqui escondido, né? O Bob tá no meio aqui, ele vai participar também. E aí, eles se prepararam, a torcida começou a analisar ali, olhar os corredores, né? Os ciclistas, e eles começaram a correr. Só que o que aconteceu? O Bob, ele foi ali na frente, né? Ele começou a ganhar a corrida, e até o fim do campeonato, né? Do campeonato em si, o Bob conseguiu fazer o quê? Ele conseguiu chegar em primeiro lugar. Então, o Bob foi o quê? Campeão, né? Como vocês podem ver, explodiu os confetes nele, e ele conseguiu ganhar de todos esses corredores aí no primeiro campeonato de ciclismo. E para ter uma ideia aqui, né, só para ficar com dados e aí depois vai fazer mais sentido, o tempo médio dos ciclistas que terminaram a prova do primeiro campeonato aqui foi de 3 horas, certo? E o tempo do Bob foi 2 horas e meia, né? Ele foi o campeão e ele conseguiu terminar a prova em 2 horas e meia, certo? E a média dos outros ciclistas, né, dos demais ciclistas, foi 3 horas. Então o Bob aqui foi campeão, né? Show de bola. E aí as pessoas começaram a olhar ele, né? Começaram a observar o Bob e pensar, né? Esse Bob aqui é um bom corredor, é um bom ciclista. Então o povo lá aplaudiu ele, né? Soltou os fogozinhos e chamaram lá o grande Bob, né? O grande ciclista ali, né? O povo começou a gostar dele. E aí o que aconteceu? Teve outro campeonato de ciclismo, né? Se organizaram de novo, né? E aí foi o segundo campeonato de ciclismo. E o que aconteceu? O Bob aqui de novo, ó, como vocês podem ver, na frente, né? Correndo ali. O cara era um bom ciclista mesmo. Então ele ficou ali na frente. E no final, o que aconteceu? Ele ganhou de novo. Ele ganhou a prova de novo, foi primeiro lugar. E pra pegar os números aqui, né, pra depois ficar até mais fácil entender, os ciclistas, a média dos ciclistas foram 3 horas aqui, né, pra terminar a prova, o campeonato, e o do Bob foi 2 horas. O Bob foi melhor do que antes, né, o Bob antes, ó, terminou em 2 horas e meia, né. Agora, o Bob conseguiu terminar a prova em 2 horas. Foi um resultado espetacular. E aí, o que aconteceu? As pessoas de novo começaram a aplaudir o Bob, soltar fogos, né, os confetes, então... E aí, aquele negócio, né? O Bob já era um grande ciclista agora, né? Conseguiu terminar a prova muito rápida. E aí era o melhor ciclista do mundo. O povo já começou a achar que ele era o melhor ciclista do mundo. O grande Bob é o melhor ciclista e aquele todo alvoroço, né? E o Bob é um cara gente boa. Talvez você até já esteja gostando dele, né? Você já tenha se simpatizado com o Bob aqui. É um bom ciclista mesmo. Então, só que o que aconteceu? Teve aqui o terceiro campeonato de ciclismo. E como vocês podem ver, o Bob foi participar de novo, né? O Bob era um grande ciclista. E aí ele lá de novo, como vocês podem ver, tá aqui na frente, né? Passando de todo mundo. O cara é uma máquina, certo? E no final do resultado do campeonato, ele foi campeão de novo, certo? E só que dessa vez aqui, né? Os ciclistas terminaram a prova em 3 horas de novo, né? A média. E o tempo do Bob foi 2 horas e 15 minutos, certo? Foi 2 horas e 15 minutos. Só que o que aconteceu? Nesse segundo campeonato aqui, o Bob terminou em 2 horas, né? Então,
o povo, quando viu aquilo, quando viu que o Bob terminou a prova em 2 horas, como eu falei, eles começaram a elogiar o Bob. E aí algumas pessoas começaram a apostar que na próxima corrida o Bob ia terminar a prova em 1h30. Que o Bob ia terminar a prova em 1 hora. Então as pessoas começaram a criar muita expectativa sobre o Bob. Né? Muita expectativa sobre o Bob. É o melhor ciclista do mundo. E aí as pessoas começaram a apostar que ele ia terminar a prova em 1 hora, 1h30. Só que, como vocês puderam ver, no terceiro campeonato aqui, o Bob ainda foi campeão. Ele ainda deu um resultado bom. Ele ainda teve uma performance boa. Só que as pessoas criaram uma expectativa muito alta sobre ele. E mesmo o Bob gerando um bom resultado, as pessoas aqui que apostaram que ele ia terminar a prova em 1h30, 1 hora, acabaram perdendo dinheiro. As pessoas que achavam que tinham uma expectativa muito alta sobre o Bob, acabaram ficando tristes, se decepcionando. Por quê? Porque apesar do Bob ele ter conseguido um tempo bom, ele ter conseguido chegar em primeiro lugar e ter um resultado bom, as pessoas tinham uma expectativa muito maior do que deveriam, né? As pessoas tinham uma expectativa muito alta sobre o Bob. Então o Bob é muito bom, o Bob conseguiu ter resultado, mas ele acabou decepcionando aquelas pessoas que tinham uma expectativa muito alta sobre ele. E entendendo essa história aqui do Bob o ciclista, agora vai ficar mais fácil. Eu vou mostrar agora aqui as empresas, né? No caso a Magazine Luiza, e vai ficar muito mais fácil a gente entender alguns aspectos, certo? Então eu vou botar aqui na tela a Magazine Luiza pra gente ver melhor. E pra gente olhar aqui a Magazine Luiza, eu vou entrar em 2 sites. Então eu vou entrar aqui no Ocean 14, certo? E vou colocar aqui no Google MGLU3 pra gente ver aqui o que aconteceu com a ação, né? Então como vocês podem ver, a ação caiu bastante, ó. Lá em 2020 aqui, ó, as ações caíram lá de 25, 27 pra 2 e pouco, né? Então caiu mais de 90%, como vocês podem ver aqui. Então, só que quando a gente vai olhar aqui os dados da empresa, vamos botar aqui MGLU3, né? Vamos botar aqui os resultados, vamos entender. Deixa eu abaixar aqui. Então, quando a gente pega aqui, por exemplo, o EBITDA, né? O que seria o EBITDA? O EBITDA é o lucro operacional da empresa ali, o lucro que a empresa tem, antes dela pagar, antes da depreciação, amortização e antes ali do pagamento do financeiro, da despesa financeira e o pagamento de imposto. Então, olhando aqui o EBITDA, por que eu vou olhar o EBITDA aqui? Porque como a Magazine Luiza ela fez várias aquisições nesse período aqui, então possivelmente a amortização que ela vai ter ali no resultado dela vai afetar um pouco o lucro. Então não vai refletir tão bem o lucro. E aí pegando o EBITDA aqui vai ficar talvez um pouco melhor para a gente visualizar a evolução aqui da empresa. Então quando a gente pega aqui o 2015, a empresa dava 465 milhões de EBITDA, né, de lucro operacional ali, antes da depreciação, amortização, resultado financeiro e imposto. Então, 465 milhões, certo? E aí o que aconteceu? A empresa conseguiu crescer aqui, ó, uns 50%, né? De 465 para 715 milhões em 2016. E aí, de novo, ela conseguiu o quê? Um crescimento aqui de quase 50%, né? Foi 40 e poucos por cento. Então ela saiu de 715 para 1 bilhão. Então ela estava crescendo aqui a um ritmo bem acelerado. Aqui em 1 bilhão, ela cresceu uns 20%, né? De 1 bilhão para 1 bilhão e 200. Depois ela cresceu aqui mais uns quase 50%, né? Então de 1 bilhão e 200 para 1 bilhão e 700. E aí depois ela foi, aqui em 2020 o resultado dela ficou caiu um pouquinho, né? Mas tem que lembrar que aqui teve a pandemia, então fechou loja, etc. Então natural o resultado diminuir. Mas mesmo assim ela conseguiu até um resultado bacana para a questão, né? Para a situação do momento. E depois ela foi reduzindo mais o resultado, né? O varejo aqui em 2021, 2022 deu uma desaquecida, né? Ficou meio ruim ali. E aí ela teve o resultado caindo um pouco, né? Só que o que acontece aqui? Quando você pega de 2015 até 2019 ali mais ou menos, né? A empresa estava crescendo o resultado dela ali em quase 50% ao ano, né? 50% aqui, né? Deu 50%, daqui para cá deu 50%, daqui para cá deu uns 50% também. Então, daqui foi uns 20%, daqui mais 50%. Então, a empresa estava crescendo bastante. E isso faz com que as pessoas, às vezes, criem uma expectativa muito alta na empresa, né? E quando você vai olhar aqui o PL, por exemplo, da Magazine Luiza, que é o preço sobre o lucro, né, é o preço que a empresa está valendo, vezes dividido pelo lucro que ela está dando, chegou um momento aqui em 2020 que as pessoas estavam pagando um PL de 412. Né? Ou, em outras palavras, as pessoas, né, se a empresa ela não crescesse e nem caísse, né, se a empresa se mantivesse a mesma empresa, ela nem crescesse os resultados dela, nem diminuísse, a pessoa que comprou aqui a 412 de PL, ela demoraria 412 anos para receber o dinheiro dela de volta. Então, isso aqui é o quê? Isso aqui é uma expectativa muito alta, né? É uma junção tanto de especulação como uma alta expectativa. Então, as pessoas tinham expectativa que ela ia crescer tanto que estavam pagando resultados bem, bem futuros. Então, a empresa aqui, como eu falei, né,
tinha 412 de PL. Então, se a empresa, como a empresa aqui nesse período ela começou a reduzir o resultado dela, né, o varejo começou a enfraquecer, o que aconteceu? A expectativa das pessoas caiu bastante, né? Então, aquele crescimento todo que as pessoas imaginaram, como elas não conseguiram ver bastante isso acontecer, né? Principalmente por fatores negativos aqui, o que aconteceu com a empresa? As ações aqui desabaram, né? Mais de 90% aqui, porque mais de 90%. Então, as empresas desabaram. A empresa desabou. Então, a empresa em si, ela não é que a empresa ficou ruim, que a empresa não dá resultado, mas é que a expectativa das pessoas era muito alta. Quem comprou aqui tinha uma expectativa que ela ia crescer muito, 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 muito. E a empresa não fez isso, né? Ela fez foi cair um pouquinho aqui o resultado dela. Então, mesmo a empresa gerando resultado, né? Se você olha aqui, a empresa não caiu 90% do resultado dela, mas as ações caíram. Então, isso acontece bastante no mercado de ações. Às vezes as pessoas, elas criam, né? Algumas ações, quer dizer, algumas empresas, existe esse hype, né? As pessoas criam uma expectativa muito alta nelas, e quando essa expectativa não é atendida, as ações desabam. E isso acontece com várias empresas. Tem algumas empresas que às vezes nem tem resultado. Então, até como o bônus aqui que eu ia falar, era do Nubank. Você pega o Nubank, no BR3, né? BR33. Você pega o Nubank, foi a mesma coisa. Teve o IPO lá, o IPO, né? As ações valiam, o banco valia mais do que grandes bancos aqui do Brasil, que eram bem lucrativos. E aí, quando as pessoas foram tirando essa ideia especulativa, né? Vamos dizer assim, diminuir essa projeção de tanto crescimento assim, o que aconteceu com as ações? Despencaram, né? 70%. E quando você olha pro Nubank, né? Diferente da Magazine Luiza, ele nem resultado consegue ter, né? Então você vai pegar o lucro aqui, é negativo. O lucro ajustado, eles até têm um lucro se ajustar, mas o lucro mesmo contábil é negativo. Então, é um banco que não tem resultado e foi lançado o IPO dele valendo bilhões, né? Bilhões de dólares. Então, quando você vai... Então, no mercado de ações, quando você vai comprar uma empresa, quando você vai investir, você tem que separar bem isso, né? Você tem que esperar muito essa ideia da expectativa, né? Você ter cuidado em comprar empresas que têm expectativa bem alta, né? Como, por exemplo, aqui a Magazine Luiza, lá em 2020, era 412 de PL. Né? Você pega o Nubank, nem lucro o banco dá, né? Então, a Magazine Luiza aqui, pelo menos um lucrozinho, né? Dava, mas o Nubank nem lucro dá. Então, quando for investir em ações, tenha cuidado. Lembre-se da história do Bob Ciclista, né? Que, às vezes, mesmo a empresa, né? Ela conseguindo gerar um resultado ali, conseguindo crescer, se a expectativa for muito real, muito alta, né? Pode ser, a chance são que essa empresa uma hora vai cair, vai despencar. Então, o Bob Ciclista, lembre-se da história do Bob Ciclista quando você for investir, porque eu acho que vai te ajudar. Né? Isso acontece, como eu falei, com várias empresas. Coloquei aqui a Magazine Luiza, né? O Nubank também, né? Mas tem várias, né? Tem várias empresas que existe uma expectativa muito alta, algumas até dão resultados, outras nem resultado dá, e aí as pessoas acabam investindo ali sem saber muito bem. E quando essas expectativas não são alcançadas, a tendência é que as ações elas caiam ladeira abaixo, né? Tem uma queda muito forte. Então, na minha opinião, como eu falei lá no início, na minha opinião, as ações da Magazine Luiza, boa parte delas caíram muito por conta que existia uma expectativa muito alta sobre elas. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco melhor, né? Tenha te ajudado aí, através da história do Bob Ciclista, a entender melhor o mercado de ações, o mercado de investimentos. E se você gostou aqui do vídeo, não esquece aí de deixar o seu like aqui embaixo. É bem simples, só apertar aqui no joinha, não custa nada, não vai cair o seu dedo. E se você também quiser aqui me ajudar e se inscrever no canal, né, para aumentar aqui nosso público, né, para você até receber os meus vídeos aí com mais frequência, também se inscreve aí no canal, porque você me ajuda bastante. Então, esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo.